Oi, gente. Bora para tecido nervoso, nossa aula teórica. Então, vamos lá. Aqui, o tecido nervoso, gente, ele possui dois componentes principais. Um são os neurônios, que são as principais células, são as células que efetivamente vão fazer a função de impulso nervoso, né, que a gente tem, esse desenho, mostrando o neurônio com axônio, a gente vai ver as partes do neurônio, e temos também células acessórias, são as células da glia, também chamadas de neuroglia. E aí tem diferentes tipos, ó, o oligodendrócito, células ependimárias, células de Schwann, astrócitos e micróglia, certo? São os tipos de células da glia. Elas não fazem impulso nervoso, elas vão ter uma função de suporte e ajuda ao neurônio. Bom, sistema nervoso, tecido nervoso, né, o sistema nervoso, ele vai ser dividido em duas regiões no nosso corpo. Sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? E o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e por pequenos agregados de células nervosas, denominados de gânglios nervosos. Os gânglios nervosos, eles vão ficar, dependendo do tipo de gânglio, eles podem estar situados dentro de órgãos. A gente vai ver isso. Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula, certo? Cérebro e medula espinhal. Sistema nervoso periférico, a gente vai ter o sistema nervoso periférico aferente, vai conter neurônios aferentes, a gente tem também, a gente vai ter neurônios fora desse eixo central, né? Por isso que a gente fala periférico. Esses neurônios vão ser aferentes, eles trazem o estímulo para o sistema nervoso central. Se vocês notarem aqui a direção da seta, certo? Todos aqui os órgãos e sentidos, ó, mucosa olfatória, retina, ouvido, botões gustativos, pele, o toque, certo? Musculatura, articulação, vísceras, que são terminações nervosas até de dor, de frio, calor. Todas as sensações, elas vão ser detectadas pelo sistema nervoso periférico e levadas a informação para o sistema nervoso central. Já existe uma parte do periférico, que é a parte que a gente chama de efetora. São os que é composta, né? Os gânglios nervosos vão ter neurônios eferentes, eles vão mandar. Então, se vocês notarem, a setinha está indo do sistema nervoso central para o periférico. Nesse caso, a ação, a informação, o impulso nervoso, né? A ordem sai do sistema nervoso central para o periférico, certo? Vamos ver isso. Função do nosso sistema nervoso: detectar e transmitir informações geradas pelos estímulos sensoriais. Pensa nos órgãos dos sentidos, né? Representado por luz, calor, energia mecânica, toque, dor e modificações químicas do ambiente externo e internamente também. A gente tem receptores sensoriais, certo? Não é só na pele. Envio de estímulos. Além de receber estímulos, o sistema nervoso também envia estímulos, que são as ordens, que controla o funcionamento de quase todas as funções do organismo, como função motora, víscera, funcionamento de víscera, endócrina também, que é produção e liberação de glândulas, não, das secreções das glândulas, certo? Bom, vamos começar com os neurônios. O neurônio é a célula principal, certo? Que faz o que faz mesmo a função do tecido nervoso, que faz o impulso nervoso. O neurônio, ele é composto pelo corpo dele, ou pericário, é o nome que vocês vão ver nos textos. Esse corpo pericário, ele é um centro trófico, ou seja, aqui vai ser produzido várias substâncias, dentre elas os neurotransmissores, que vão ser liberados por esses neurônios, certo? Então, podem ser substâncias mais proteicas, às vezes mais lipídicas. O que a gente está vendo aqui é o núcleo do neurônio, com o nucleolo bem evidente. Esse nomezinho aqui, esses nomes, corpúsculos de início, por exemplo, vou falar daqui a pouco, mas
Por esse neurônio ser uma célula bastante produtora, metabolicamente ativa, ele vai ter muito retículo endoplasmático rugoso, organelas associadas à produção de proteína, muito ribossomo. Isso causa essas manchas na célula que a gente consegue ver na microscopia óptica, chamados de corpúsculos de Nísel, certo? Olha só, o corpo ou pericárdio do neurônio, ele pode receber estímulos, ou seja, uma sinapse pode acontecer aqui, certo? Aqui, isso aqui é um axônio de outro neurônio. Aqui está acontecendo uma sinapse, só que é no dendrito. Então, mas pode acontecer no corpo do neurônio também. Então, os dendritos. Os dendritos são essas ramificações, ó, prolongamentos que recebem estímulo. A função dos dendritos é até essa, pessoal, aumentar a área de absorção, aumentar a área de recebimento de estímulo nervoso, que a gente chama de sinapses, né? Aqui, no caso, está acontecendo uma. Ó, um axônio de um outro neurônio está fazendo uma sinapse aqui no dendrito. E o axônio, pessoal? O axônio é sempre único. A gente vai ver que os dendritos, tem neurônio com muito dendrito, tem neurônio com um dendrito, tem neurônio sem dendrito. A maioria tem muitos dendritos. Mas axônio, ele sempre existe, é sempre único, certo? Sempre só existe um. E o axônio, ele é tão único, e ele é que vai fazer a condução do impulso nervoso, certo, gente? Então, o impulso nervoso é conduzido no axônio. O axônio, vocês notarem aqui, tem uma célula aqui, oligodendrócito, é um tipo de célula da glia, ou neuroglia. Eu não falei para vocês que essas células da glia, elas não fazem nenhum impulso nervoso, não fazem estímulo nervoso, mas elas vão trabalhar com o neurônio para fazer com que ele faça tudo, né? E vão proteger o neurônio, vão fazer várias coisas. Essa célula da glia, o oligodendrócito, ela vai mielinizar. Se vocês notarem, o neurônio, ele tem uma camadinha, o neurônio não, o axônio do neurônio tem ela é como uma espécie, pessoal, de fita isolante, aqui no caso amarela, que vai ficar em todo o axônio do neurônio. No sistema nervoso central, quem mieliniza essa fita isolante, a gente chama de bainha de mielina. Quem faz a bainha de mielina no sistema nervoso central é o oligodendrócito. Aqui, esse neurônio tem um axônio tão comprido que ele sai do sistema nervoso central. Quando ele sai desse eixo central, a gente já chama esse pedacinho do axônio de periférico. No sistema nervoso periférico, esse axônio aqui, ele é mielinizado por outra célula da glia, que a gente chama de célula de Schwann. Essa aqui, ó. Então, essa célula de Schwann, ela é mais colada no axônio. Ela fica enrolada igual um rocambole ao redor do axônio, para mielinizar. A presença da bainha de mielina é essencial para a transmissão, para passagem do impulso nervoso, certo, pessoal? Algumas doenças podem acontecer pela falta da bainha de mielina, como, por exemplo, a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, e a própria hanseníase. Na hanseníase, a Mycobacterium lepre, que é a micobactéria da hanseníase, ela destrói a célula de Schwann. Então, ela provoca a destruição da bainha de mielina, dos axônios, dos neurônios, principalmente sensoriais. Então, a pessoa perde o estímulo nervoso que deveria chegar no corpo do neurônio, certo? O estímulo nervoso que começaria aqui no axônio, não vai. Ele até pode acontecer, mas não vai chegar no corpo do neurônio. Não, o impulso nervoso não acontece pela falta da bainha de mielina, certo? Bom, como eu falei para vocês, os neurônios podem variar quanto à quantidade de dendrito. E aí a gente pode classificar eles em neurônios multipolares, que são os mais abundantes, é a maioria, apresenta mais de um prolongamento dendrítico, então são vários dendritos. Existem os bipolares, bipolar tem um axônio, sempre um axônio, e um dendrito só, pessoal. Esse dendrito, ele pode depois ramificar, mas do pericário do neurônio só sai um dendrito. Essa página, porque ela fica inativa, ela quer fechar.
certo? E o pseudonipolar? O pseudonipolar não tem dendrito, gente. Tá vendo? O neurônio careca. Não tem dendrito. Só vai ter um axônio saindo dele, certo? Esse tipo de neurônio pseudo-unipolar, ele está bastante presente nos gânglios sensoriais. Ele recebe o estímulo e vai enviar para o sistema nervoso central. Ele não vai ter dendrito, só axônio, certo? Aqui, mais alguns desenhos, alguns tipos de multipolares. Olha só, isso aqui são neurônios multipolares. Olha como a árvore dendrítica é bastante variada, tá vendo? Isso aqui é uma célula piramidal do córtex cerebral. Então, tá lá no encéfalo. Isso aqui é uma célula de Purkinje, é um neurônio do cerebelo. E aqui é um neurônio da área óptica. Olha que bonitinho. Diferente, né? Aqui é um neurônio, são neurônios, também são multipolares. Olha só, esse aqui é um neurônio motor. Ele está com a árvore dendrítica dele, olha o axônio dele, está terminando numa célula muscular esquelética, estriada esquelética. Esse aqui é um neurônio secretor da hipófise. A gente vai ver isso em glândulas endócrinas. Isso aqui é um neurohormônio que esse neurônio vai secretar. Tem parece 3 dendritos, né? E aqui um interneurônio. Não é interneurônio, não. Neurônio central, do sistema nervoso autônomo, tá? Isso aqui são neurônios multipolares. Isso aqui tá pegando parece uma fibra muscular também. E aqui os outros dois tipos, olha só, isso aqui são neurônios bipolares. Neurônio bipolar, pessoal, neurônio clássico de neuroepitélio, olfatório gustativo, dos dois. Olha só, isso aqui é o corpo pericário dele. Ele vai ter um axônio, que na verdade o axônio dele é esse, um axônio e um dendritozinho. Aqui é o pseudonipolar. Ó, não tem dendrito, só tem axônio, tá vendo? E os neurônios podem ser classificados também quanto à função. A gente viu o último, foi quanto à morfologia, quantidade de dendritos, agora é quanto à função. O neurônio pode ser um neurônio motor, ele vai controlar, a gente chama de neurônio motor ou efetor, neurônio eferente, né, o efetor, que vai controlar órgãos efetores, como glândulas, fibra muscular. Esse neurônio motor é o que leva a ordem do central para o órgão, certo? A gente tem os neurônios sensoriais, que eles são os neurônios aferentes, eles vão receber o estímulo e mandar para o sistema nervoso central, certo? Então, recebe estímulo sensorial do meio ambiente ou do próprio organismo, e a gente tem interneurônios, que fazem a ligação entre dois neurônios. Então, levam a informação de um neurônio para outro. São os interneurônios. Bom, e o pericário? Vamos ver as partes do neurônio. Pericário ou corpo celular. Então, como eu falei para vocês, ó, é um centro trófico, vai produzir várias proteínas, principalmente. O núcleo é grande, esférico e pouco corado, isso significa que a célula é metabolicamente ativa, produz bastante, no caso, neurotransmissor. Esse aqui é o desenho, esse aqui é o corte histológico. Olha só as manchinhas que eu falei para vocês, que tem no citoplasma. Olha o núcleo com o nucleolo aqui. Essas manchas, pessoal, é o excesso, porque ele tem bastante marcado o retículo endoplasmático rugoso, com muitos polirribossomos livres, que são organelas associadas mesmo à produção de proteínas. Essas manchas são chamadas de corpúsculos de Nísel. Então, vai ter também o aparelho de Golgi, bastante mitocôndria, ó, esses marronzinhos aqui pequenos são mitocôndrias, e o neurônio vai ter um citoesqueleto específico deles, formado por neurofilamentos, que é o que dá essa morfologia estrelada para ele, certo? E também para o axônio, que a gente vai ver. Os dendritos. Função do dendrito, como eu falei, aumenta a superfície celular para recebimento de estímulos. Aqui, os dois neurônios que eu já mostrei para vocês, multipolares, e aqui um corte histológico de cerebelo, mostrando essa célula de Purkinje aqui, a camada de células de Purkinje. Olha esse aqui, que bonitinho. Dá para a gente ver o nucleosão, nucleolo,
Ó, o pericário, e olha o prolongamento dele aqui saindo. Isso aqui são outros neurônios, pessoal, mas são neurônios menores do cerebelo. Tanto aqui embaixo quanto aqui também são neurônios. E o axônio, pessoal? O axônio do neurônio, ele pode ser curto ou muito longo. Existem axônios de mais de 1 metro, por exemplo, aqueles que inervam musculatura do pé, por exemplo. Ele nasce de uma estrutura piramidal aqui no corpo do neurônio, chamado de cone de implantação, que está aqui sublinhado. Ele vai possuir os neurofilamentos, que são é o citoesqueleto do neurônio, e ele vai conter também microtúbulos, pessoal. Os microtúbulos vão ajudar o neurônio, junto com essas outras duas proteínas, a adeneína e a cinesina, em levar e trazer neurotransmissor ao longo do axônio e para o corpo celular do neurônio também. Porque esse neurônio produz o neurotransmissor aqui no corpo celular, mas ele libera lá no finalzinho do axônio. Imagina um axônio de mais de 1 metro, certo? Então, o neuro tem que ter esse complexo proteico aqui para o neurônio levar e trazer os neurotransmissores. Então, novamente, aqui, cada neurônio emite um único axônio. Aqui os tipos de sinapse, gente. As sinapses, elas podem ser, é sempre via axônio, né? Axossomáticas. Essa axossomática é de axônio para, por exemplo, órgão-alvo, para uma célula muscular ou para um corpo, um pericário de um outro axônio. Essas são as axossomáticas. Axodendrítica, de axônio para dendrito. Bora ver. Esse aqui é um terminal axônico para um dendrito, por exemplo, de um neurônio. Aquele que a gente viu no início, aqui, ó. Isso aqui é uma sinapse axodendrítica, certo? Então, essa é axodendrítica, axossomática, e essa é axoaxônica. O axônio pode receber a sinapse direto, certo? Axoaxônica. E as células da glia? As células da glia, como eu falei para vocês, olha só, são os oligodendrócitos, que eu comentei, os oligodendrócitos, função deles, produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central. Ele emite são os prolongamentos que envolvem o axônio dos neurônios, fazendo a bainha de mielina. Células de Schwann, que também fazem bainha de mielina, só que em axônios do sistema nervoso periférico, certo? A célula de Schwann, ela gruda no axônio do neurônio e se enrola, né? Fazendo a bainha de mielina. A gente tem os astrócitos, que são importantíssimos, pessoal. Os astrócitos, eles vão ser um dos componentes da chamada barreira hematoencefálica. Essas células, olha só, elas parecem até neurônios, né? Mas elas isolam o capilar sanguíneo, porque o tecido nervoso, o capilar sanguíneo, o vaso sanguíneo que passa pelo tecido nervoso, o que o nosso encéfalo, nosso tecido nervoso, ele vai receber o oxigênio que ele precisa e principalmente glicose, carboidrato, é o principal alimento do nosso sistema nervoso. E é isso, assim, é o que o astrócito deixa passar, e também as células endoteliais, que é o epitélio que reveste vaso sanguíneo, o epitélio pavimentoso simples, ele vai ter junções ocludentes, que é aquela junção mais forte que tem, que as membranas plasmáticas se misturam, vai ser super forte. Então, nada, pelo menos célula nenhuma, consegue atravessar a barreira hematoencefálica saudável. Uma barreira hematoencefálica, ela é muito seletiva, certo? E um dos componentes importantes dessa seleção é o astrócito. Então, por isso que a gente fala que ele fornece sustentação para o neurônio, proteção, já que ele controla a composição iônica e molecular do microambiente neural. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o astrócito, junto com as células do revestimento do vaso sanguíneo, que vão controlar o que entra e o que sai daquele microambiente nervoso, certo? Do microambiente do tecido nervoso. Isso aqui, o astrócito, ele vai ficar totalmente
isolando o vaso sanguíneo. Aqui ainda está mostrando o vaso sanguíneo, está só mostrando esses pés vasculares, mas o astrócito envolve totalmente o vaso sanguíneo. A gente tem também as células ependimárias, são essas aqui, elas vão fazer revestimento dos ventrículos cerebrais e do canal central da medula espinhal. São células, elas são epiteliais, pessoal, têm origem epitelial. Elas vão poder ter cílios na superfície apical, certo? A gente vai olhar elas fazem revestimento do canal central da medula, que passa por entre as vértebras, e também do nosso encéfalo internamente. E nós temos a micróglia, que são células fagocíticas. Tem que ter uma célula ali de proteção, né? E a micróglia. A micróglia, ela tem uma função de macrófago, certo? Bom, óligos e células de Schwann. Como eu falei para vocês, eles produzem a bainha de melina. Sistema nervoso central é o oligodendrócito. Sistema nervoso periférico é a célula de Schwann. Essa célula de Schwann é que é a célula atacada pela bactéria da lepra, certo? Da hanseníase. Isso aqui são cortes histológicos, cortes não. É coloração de oligodendrócito. Parece neurônio, né? Sim, mas não é neurônio. Os astrócitos, gente, eles vão fazer a sustentação, como eu falei para vocês, e proteção dos neurônios. Aqui eles ligam os neurônios aos capilares sanguíneos e a pia mater. A gente vai ver que a pia mater é um tipo de meninge, é tecido conjuntivo, que o astrócito também não deixa entrar em contato direto com o tecido nervoso, ele vai ficar ali no meio, certo? Os prolongamentos dessas células, dos astrócitos, são chamados de pés vasculares e apoiam-se sobre os vasos sanguíneos. A gente tem tipos diferentes de astrócitos no sistema nervoso central, dependendo se eles estão na substância branca ou cinzenta. Eu vou mostrar daqui a pouco isso para vocês, mas a função é a mesma, certo? Células ependimárias, outro tipo de célula da glia. São células epiteliais colunares, ciliadas ou não, dependendo do lugar, que vão fazer revestimento dos ventrículos cerebrais, pessoal, essas reentrâncias do nosso encéfalo e do canal central da medula. Os cílios elas produzem o líquido cefalorraquidiano e movimentam o líquido cefalorraquidiano com esses cílios. O líquido cefalorraquidiano ele vai ser importante para proteção do nosso tecido nervoso. Ele vai funcionar como colchão hidráulico. Eu vou falar mais dele ali quando eu for falar das meninges, certo? E aqui a gente tem a micróglia. A micróglia é essa célula do sistema ela tem a mesma célula-tronco do sistema imune, mas ela vai ser a única célula fagocítica ali do tecido nervoso. Quando ativadas, elas retraem seus prolongamentos e assumem a forma de macrófago. E aqui a gente tem o que eu falei para vocês ali atrás, substância branca e cinzenta. O nosso sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula, e ele é dividido em substância branca e substância cinzenta. Aqui a gente tem, isso aqui é encéfalo, cerebelo, medula espinhal, para vocês verem a distribuição da substância cinzenta e branca em cada uma dessas estruturas. Na medula, enquanto no encéfalo a cinzenta é fora e a branca é dentro, a medula é o contrário, a branca é fora que o cinzento, certo? Substância branca, ela é chamada assim, pessoal, porque não vai ter corpo de neurônio, só vai ter axônio de neurônio e células da glia. Já a substância cinzenta, ela vai ter o corpo dos neurônios, vai ter dendritos e vai ter células da glia. Então, ela é mais celular, certo? Então, aqui, distribuição das substâncias cinzenta e branca no cérebro, no cerebelo e na medula espinhal, respectivamente, para vocês verem. E as meninges? As meninges, pessoal, são que assim, o nosso tecido nervoso, o sistema nervoso central, ele tem que estar protegido. Além da caixa craniana, que a gente tem aqui na cabeça, né? E as vértebras aqui ao longo da nossa coluna, né? Existem também 3 camadas de conjuntiva ao redor do nosso tecido nervoso, que a gente chama de meninges.
Então, o sistema nervoso central está contido na caixa craniana e no canal vertebral, sendo envolvido por membranas de tecido conjuntivo, que a gente chama de meninge. São três camadas. Meninge mais externa, que ficaria assim próxima ao osso craniano, certo? Ela faz, na verdade, ela até é contínua com o periósteo. Lembra o conjuntivo que envolve o osso, não é o periósteo? Então, a dura mater cola no periósteo e começa a dura mater. É a meninge mais externa. Tecido conjuntivo denso, contínuo com o periósteo dos ossos cranianos. É uma meninge espessa, certo? Embaixo tem aracnoide, é um tecido conjuntivo, mais frouxo, tem muito espaço nesse tecido conjuntivo, que a gente chama de espaço subaracnoide, e nesse espaço vai conter o líquido cefalorraquidiano. E essa camada funciona como um colchão hidráulico, pessoal, que é uma proteção, certo? O líquido cefalorraquidiano vai ficar banhando ali as trabéculas, o espaço subaracnoide. Deus me livre, se bate a cabeça, assim, criança que é fogo para bater cabeça, pelo menos tem ali um colchãozinho hidráulico, mas é isso. Não pode bater a cabeça muito forte. Também, senão, tem outro espaço que pode aparecer, que é entre a dura mater e a aracnoide. Deixa eu ver se tem aqui a foto dele. Espaço subdural. Mas deixa eu falar primeiro da pia mater, né? Dura mater, aracnoide, que é a meninge do meio, e a pia mater. Pia mater é a meninge mais interna, que é a mais próxima do tecido nervoso. Ela é fina, bastante vascularizada, só que ela é separada do nervoso pelos astrócitos. Astrócito não deixa conjuntivo tocar em tecido nervoso. Então, ela é toda revestida aqui, ela vai ser separada do nervoso pelos prolongamentos dos astrócitos, que também vão envolver os capilares sanguíneos. A barreira hematoencefálica, pessoal, ela é formada pelas junções oclusivas entre as células endoteliais que revestem o vaso sanguíneo, como eu falei, e os astrócitos. Ó, aqui tem uma fotinha da barreira hematoencefálica, um desenho, né? Barreira hematoencefálica, olha só, esse aqui é um vaso sanguíneo, ele vai ter o epitélio pavimentoso simples revestindo e aqui, essas células epiteliais, que a gente chama de endotélio ou células endoteliais, elas vão fazer aquela junção mais forte que tem, que é a junção oclusiva. Além disso, olha o que vai ter ao redor do vaso sanguíneo do nosso sistema nervoso central. Vai ter os astrócitos, no caso, o pé vascular dos astrócitos, que não deixa de jeito nenhum célula, forma nenhuma, atravessa isso aqui, nada, gente. Oxigênio, glicose atravessa, certo? Para nervoso. Uma barreira hematocefálica saudável. Aqui é um desenho das meninges, olha só, mais externa, espessa, tá vendo? Essa aqui é a dura mater. A do meio, que tem umas trabéculas, pia mater, a do meio, aracnoide, parece uma teia de aranha, tá vendo? E a mais interna, que é essa que ele puxou para cima, é a pia mater, bem fininha. O líquido cefalorraquidiano fica banhando aqui, a aracnoide, agindo como se fosse um colchão hidráulico. Existe esse espaço subdural entre a dura mater e a aracnoide, que normalmente ele está colabado, está fechado. Mas Deus me livre, se bate a cabeça muito forte, cai de moto, Deus me livre. Forma as lesões, geralmente hemorragias, são nesse espaço subdural, certo? É um espaço que deve ficar fechado, mas ele se enche de líquido, sangue, quando a batida é muito grave da cabeça, né? Então, barreira hematocefálica, aqui o capilar sanguíneo, ó, são totalmente envolvidos pelos prolongamentos dos astrócitos e as células endoteliais possuem junções oclusivas entre elas, que é o que forma a barreira hematoencefálica. Aqui, ó, o vaso sanguíneo entrando, isso aqui tudo é astrócito, pessoal, não é neurônio, não. Olha como o astrócito, ele não deixa, ele envolve todo o vaso sanguíneo e não vai deixar entrar em contato direto com o tecido nervoso. Esse foi o central. Vamos ver o sistema nervoso periférico. Componentes do periférico, a gente tem, tudo isso aqui azulzinho, gente. Central, encéfalo, medula,
Sistema nervoso periférico que vocês estão vendo em azul aqui, que vai ser formado pelas fibras nervosas, que são os nervos, são os axônios dos neurônios, e os gânglios nervosos, que aí podem ser neurônios. A gente não vai ter neurônios só em sistema nervoso, só em encéfalo, certo? A gente também tem neurônio dentro dos gânglios, no sistema nervoso periférico. Então, vamos primeiro falar das fibras nervosas dos nervos. As fibras nervosas são constituídas, elas podem ser constituídas por um axônio só, de um neurônio, ou por grupos de axônios, certo, pessoal? E aí a gente pode classificar esses nervos, as fibras nervosas, em fibras mielínicas, que é quando esse axônio ele recebe várias voltas da célula de Schwann. Lembra que agora é só célula de Schwann, porque é sistema nervoso periférico, certo? Então, geralmente são os neurônios motores que vão ter axônios mielínicos, que vão fazer fibras nervosas mielínicas, e aqui a gente tem fibras nervosas amielínicas, que não tem a mielina, sempre tem que ter mielina, mas tem uma voltinha só. E geralmente essa célula de Schwann, ó, essa aqui é uma célula de Schwann, o núcleo dela aqui, ele agarra vários axônios, certo? Isso aqui eu nem precisava pôr. Oligodendrócito, ele só mieliniza o sistema nervoso central, certo? Como a gente está falando de fibra nervosa que só está em periférico, a gente só vai ver aqui célula de Schwann. Então, as fibras nervosas, elas podem se agrupar formando nervos. Nervos calibrosos. As fibras nervosas... Ah, tá. Nos nervos calibrosos, em nervos mais calibrosos, nervos maiores, essas fibras nervosas, elas vão estar divididas em feixes de conjuntivo também, pessoal. Olha só, esse nervo aqui é bastante calibroso. Daí ele vai ser protegido por um tecido conjuntivo externo, que a gente vai chamar de epineuro. Lembra do músculo que a gente chamava de epimísio? Aqui é epineuro, certo? Aqui ao redor desse epineuro, a gente vai ter também um conjuntivo que a gente chama de perineuro, e ao redor de cada axôniozinho vai ter um endoneuro. Então, epineuro, perineuro, endoneuro, certo? Nervos mais delgados, por outro lado, são constituídos somente por um feixe de conjuntivo também, certo? Como eu falei aqui para vocês, ó, a gente pode ter nervos formados por um axônio ou nervos formados por vários axônios. Então, o tecido de sustentação dos nervos é constituído, como eu falei, ó, epineuro, tecido conjuntivo denso, perineuro, que vão ser células bem justapostas, é um conjuntivo também, mas com células pregadinhas, formando zônulas de oclusão, até para separar aqueles axônios no mesmo feixe nervoso, e o endoneuro, que são fibras reticulares produzidas pela célula de Schwann. As fibras, esses nervos, eles podem ser nervos sensoriais, que são os nervos aferentes, podem ser nervos motores ou eferentes, e podem ser nervos mistos, que é a maioria. Eles vão conter axônios, tanto de neurônios motores, aqui embaixo, quanto axônios de neurônios sensoriais. Isso dá um movimento rápido, que a gente chama de arco reflexo. Por exemplo, se você bota a mão no ferro quente, sem saber que estava quente, involuntariamente você tira a mão, certo? Porque na mesma fibra nervosa, no mesmo nervo que você sentiu a dor, uma fibra, um axônio de um neurônio sensorial, no mesmo nervo que você sentiu a dor, você contraiu. Tinha um axônio motor também, certo? Isso dá uma resposta mais rápida. Os nossos nervos, muitos são mistos. Olha só, isso aqui, que bonitinho, corte histológico. Isso aqui é um nervo, isso aqui, pessoal, quando eu não boto... Vocês vão ver a referência no AVA, mas aqui é maioria do Junqueira, certo? Do Junqueira e Carneiro. Esse aqui é um nervo mielínico em corte transversal. Isso aqui é um nervo, dentro dele, pessoal, vocês estão vendo uma coisinha branca com um trequinho dentro. Esse negocinho branco com pontinho no meio, o branco é a bainha de mielina.
E o negocinho branco era o negocinho preto é a axônia, baía de mielina é o branquinho, certo? Então, o A é um nervo delgado formado por um único fascículo, então é só aqui fora, é só epineuro, recoberto por epineuro e o perineuro. O perineuro seria esse mais espesso, ó. Epineuro, esse conjuntivo de fora, o perineuro, esse mais espesso de dentro. Seu interior é ocupado por inúmeras fibras nervosas mielínicas. Então, cada uma vai ter uma célula de Schwann ali. Os pontos escuros no interior das fibras são axônio. Isso aqui, olha quantos axônios tem aqui, pessoal, certo? Já o B é um detalhe do nervo. O centro de cada fibra, ó, de novo, esse M é de mielina, que é o branquinho, e esse pretinho no meio, esse pontinho no meio é o axônio, certo? Previamente ocupado por mielina. Em alguns locais observa-se citoplasma da célula de Schwann, letra C. Aqui no C, ainda tem o citoplasma de célula de Schwann, certo? E o A é de axônio. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Epineuro, perineuro, certo? E os gânglios? Os gânglios nervosos são acúmulos de neurônios fora do sistema nervoso central, certo? Os gânglios nervosos, eles contêm neurônios. Eles são estruturas, podem ser estruturas esféricas, sempre protegida por tecido, por uma cápsula de tecido conjuntivo, olha só, esse corte de gânglio sensorial revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo. Eles, quando situados no interior de órgãos, a gente chama de gânglios intramurais, certo? No caso, esse aqui, ele contém, é um gânglio sensorial, pessoal, então ele tem neurônios pseudonipolares, eles não têm dendrito, nem parece neurônio, né? Uma célula redondinha com um núcleo aqui, e um nucleolo. Aqui já é um plexo mioentérico, é um gânglio nervoso do intestino. Esse aqui fica entre as camadas musculares do intestino, ele contém neurônios multipolares, né? Esse aqui vai ser um plexo do sistema nervoso autônomo, que a gente chama, seria motor, assim, ele vai mandar a musculatura contrair, certo? Então, os gânglios podem ser sensoriais, que é esse aqui, são aferentes, pegam a informação e mandam para o central, sistema nervoso central, ou do sistema nervoso autônomo, que vocês vão ver isso na fisiologia. São eferentes, eles executam a ordem, né? Eles recebem a ordem do sistema nervoso central e mandam a ordem para o órgão executar, no caso, a musculatura lisa contrair. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E vou dar a prática.